Eu agradeço o convite para participar desse evento que associa loucura e memória, dois fenômenos dos mais intrigantes e fascinantes da realidade humana. Eu saúdo a composição multidisciplinar das mesas, com presença de pesquisadores e pesquisadores da história da ciência, da história da saúde, da história da psicologia, de arte, arte e educação, de museologia, da psicologia e da psicanálise. Trata-se de arranjo necessário à aproximação dos temas complexos a que visamos, de oportunidade para fecundas discussões. Cumprimento os organizadores e as organizadoras pela iniciativa. Os lugares que abrigam documentos de memória, como é o caso deste arquivo público, são também lugares de trabalho de memória feito no tempo presente por pessoas como todas e todos nós. Agradeço especialmente a Daniela, que não desistiu de olhar para os prontuários de internação que constituem o território fragmentado e árido, no qual ainda resistem os restos de vidas silenciadas e esquecidas de loucos quase anônimos. Vou começar a minha fala destacando justamente uma característica dos prontuários que a Dani vem lendo e estudando. A ausência de referências à vida daqueles e daquelas que são objeto das anotações nos prontuários e a ausência radical das suas vozes. São seres apropriados pelo discurso e pelas práticas médicas e carcerárias, cujo ponto de vista não vem ao caso, não interessa para efeitos do registro que ali se faz. Essa característica notável dos prontuários remete aos dispositivos de silenciamento, disciplina e contenção da expressão dessas existências vividas ou passadas em manicômios. O apagamento de vozes e de existências operado no interior das instituições psiquiátricas de internação fazem pensar no valor das narrativas que conseguiram sobreviver aos dispositivos de silenciamento, oferecendo visões da experiência singular e liminar da loucura e seu confinamento. Então, meu ponto de vista aqui vai ser trazer, abrir, talvez, essa dimensão das vozes, daqueles que são os internados, que são aqueles que são objeto desses dispositivos, dessas instituições. Pensei particularmente no exemplo de escritores, poetas e artistas que teriam vivido a loucura e o confinamento e que deixaram escritos preciosos sobre as suas experiências. O campo desses exemplos é múltiplo e é rico. As narrativas da e na loucura, por assim dizer, não sendo objetos de pesquisas a que eu tenha me dedicado, estiveram presentes no meu cotidiano de trabalho, em razão de eu estar inserida na área da chamada saúde mental. Encontrei, então, no convite para participar dessa mesa, a oportunidade para me aproximar das narrativas e de alguma narrativa, de maneira mais sistemática, atenta à questão do valor de testemunho da narrativa, na e da loucura, construída pelo louco, como um ponto de vista que vem sendo sistematicamente excluído pela psiquiatria, que se apropria da experiência da loucura como doença mental. Então, eu pensei, e o que eu escrevi é bastante inicial nessa direção, um tema que eu convivo com ele, mas, vamos dizer, parar para pensar sistematicamente nele, me ocorreu fazê-lo agora, e então quero que vocês entendam o que eu escrevi como uma coisa mesmo nesse sentido de um convite para pensar sobre isso, bastante inicial. Eu estudo bastante um autor chamado Walter Benjamin, para quem a construção de uma narrativa, seja ela individual ou coletiva, transmitida pela tradição ou mais atual, é uma ocasião e é uma ocasião e uma maneira de elaboração e de transmissão da experiência. Então, esse é o pano de fundo para o tipo de reflexão a que eu vou convidá-los. Tomando, então, esse mote do valor de testemunho, de narrativas na e da loucura, o primeiro artista que me veio à lembrança,
como possível interlocutor para a tarefa de falar e escrever sobre o assunto foi Antonin Artaud, de quem tem um único livro, O Teatro e o Seu Duplo, em que ele publicou um texto, um capítulo, chamado O Teatro e a Peste, cuja leitura, que eu fiz há muitos anos, tinha me marcado sobremaneira. Sabia também da sua permanência durante 9 anos, incluindo todo o período da Segunda Guerra Mundial, em manicômios na França. Trata-se de um escritor, poeta, dramaturgo e ator que interferiu de maneira significativa na cena cultural no século XX. Eu vou citar Ginsburg, para um pouco situar esse personagem, Antonin Artaud. A sua vida e a sua obra materializam, em termos de gesto teatral, de verbo poético e de desafio existencial, algumas das concepções mais ousadas e mais produtivas que a cena contemporânea apresentou e semeou para o seu tempo e para o nosso tempo. Objetivadas em formas e espetáculos, elas são parte da atualidade na crítica cultural, na linguagem da poesia e, não menos, na expressão teatral, projetando desde o início como sementes individualizadas na identidade civil, na biografia de um homem que as gerou na loucura, na agonia e na entrega à fúria dionisíaca, mas também na percepção clara e meridiana da crítica apolínea. Esse texto é um texto de contracapa, né, deste autor Ginsburg, que está na contracapa do livro Ex-Antonin Artaud, da autora Florence Meradier, foi publicada pela editora Perspectiva em 2011. Né? E eu já cito o livro porque eu vou me basear, sobretudo, neste livro para trazer as reflexões que vou trazer. Não consegui a tempo de ler, para essa apresentação, o livro autobiográfico de Artaud, que se chama Eu, Antonin Artaud. É um livro que a gente precisa importar, e quando eu resolvi que eu queria lê-lo, o tempo, né, para ele chegar não ia ser suficiente para eu poder me preparar para essa apresentação. E tendo recebido a encomenda do livro biográfico, este então de Florence Meradier, cuja tradução, depois eu fui ver, contou com a colaboração do André e do Gustavo, que o André estaria aqui hoje, né, e o Gustavo esteve. Eu achei interessante essa sintonia. Então, como eu não quis abandonar a figura do Artaud, e contando, né, fazer um comentário, né, a partir dos capítulos da biografia, eu não quis abandonar essa ideia do Artaud, né, não tinha muitos elementos para trazer, e resolvi, então, fazer um comentário a partir dos capítulos dessa biografia que tratam dos anos de internação do Artaud nos hospícios franceses. Né? Trata-se é um livro extraordinário, né? Assim, vale a pena ler, é um livrão, né? São 1040 páginas, né? Então, mas é uma leitura muito interessante. Né? Eu, então, destaquei essas duas partes, a parte 7ª, em que a biógrafa trata dos primeiros anos de asilo, de setembro de 1937 a fevereiro de 1943, e a parte 8ª do livro, que é o período de Rodez, de fevereiro de 1943 a maio de 1946, que estão, então, nessa biografia. Feita essa escolha, e sem muito tempo para voltar atrás, pensei, então, em comentar os capítulos da biografia, tendo em vista uma espécie de aliança na qual a biógrafa apresenta a experiência da loucura de Artaud, buscando valorizar e considerar essa experiência como justamente um ponto de vista que estabelece um conjunto de relações de antagonismo, tensão, deslegitimação, clarificação e crítica em relação às instituições psiquiátricas, seus asilos, suas concepções sobre a loucura e seus tratamentos. É possível imaginar também a biografia, não só esta em particular, mas outras existentes ou virtuais, como possibilidades do trabalho de memória e de elaboração de experiências de loucura silenciadas, apagadas, impedidas.
Florence Merridier parte de alguns princípios que vale destacar. A biografia de Artaud deve ser construída a partir de várias perspectivas, dos médicos, enfermeiros, familiares, amigos e amigas próximas de Artaud, a sua própria mãe, e a perspectiva, aquela também do Artaud. A tarefa da biógrafa é, portanto, plural. A singularidade do biografado exige uma espécie de transformação ou subversão do estilo biografia, uma espécie de criação adaptativa da escrita à qualidade existencial do biografado. A autora escreve na abertura do livro, com o subtítulo Para acabar com a biografia, o seguinte: uma biografia normalmente se resume a um conjunto de balizas e de limites que supostamente canalizam a existência e o ser de um indivíduo entre os muros de uma idade, época, família. Toda a obra e a vida do autor do Teatro da Crueldade são unicamente um esforço titânico para arruinar essas balizas e se refazer, de outro modo, livremente. A obra e a vida de Artaud abalam profundamente a questão da biografia. E um dos interesses desse livro é justamente como a biógrafa se dispõe a transtornar o próprio estilo, né, o próprio gênero, biografia, sob o impacto dessa experiência radical, existencial do Artaud. Então, é claro que o trabalho da memória e a biografia também podem abrigar, né, essas histórias, né, silenciadas, mas eu acho que é uma lição interessante aqui, desde que se abra, né, para uma transformação própria do seu estilo, né? Desde que a biografia não queira enquadrar justamente aqueles que não se enquadram, né, ou classificar aqueles inclassificáveis, né? A biografia de que se trata pode ser apreendida, então, como uma escrita abalada pela experiência radical e liminar de Artaud. Esta escrita, necessariamente, destinará lugares de escuta e legitimação da palavra do louco. Não qualquer louco, mas um louco que recusa os limites da condição humana, e esta recusa, que é ele, é a sua própria loucura. Artaud é um caso emblemático, sensível. A qualidade plural acolhe a construção biográfica sobre o período de internação asilar como uma memória, ao mesmo tempo, da instituição psiquiátrica e de Antonin Artaud. A escrita biográfica, que se abala, por sua vez, parece tomar partido de Artaud, valorizando o seu ponto de vista e revestindo de ironia, em certos momentos, a descrição das instituições psiquiátricas. Uma frase que abre também um dos capítulos da autora é justamente essa, de que a história, essa parte, né, da história, ou esse período da história do Artaud é indissociável da própria história da instituição psiquiátrica. Junto a esses dois princípios, há um terceiro que pesa como ouro. Cito literalmente a autora. O discurso fantasmático do paciente é uma realidade histórica, da mesma maneira que os outros. Merece atenção e análise. A escrita abre-se como uma clareira ou como uma caverna para os delírios de Artaud, que comparecem como elementos dignos e esclarecedores na tentativa de apreensão de sua experiência asilar. Acho isso preciosíssimo, né? O delírio faz parte da construção. Florence considera, a meu ver com razão, que o delírio tem raízes na realidade compartilhada que tomamos como propriamente realidade. Mas, ao mesmo tempo, é a realidade na qual Artaud vive. Nas palavras da biógrafa, os acontecimentos exteriores, cujo eco chega até ele na forma de ameaças no interior do asilo, são constantemente reintegrados e revertidos no delírio que se alimenta disso. A escrita faz-se no entretecer dos delírios e das chamadas condições objetivas, nas quais a instituição psiquiátrica se expressa por meio das suas práticas e discursos. Neste tecido em que a narração dos delírios, muitas vezes, é feita de forma contígua
a apresentação do contexto institucional, sem nenhum sinal que advirta o leitor de que estamos ingressando no mundo tal como concebido por Artaud, esse entretecer cria uma visão, uma imagem dos acontecimentos que se esboça de tal forma que se torna impossível destacar as instituições psiquiátricas daquilo que delas se revela pela experiência do louco asilado. Então, acho que esse interesse muito forte me pareceu dessa biografia. Aquilo que se abre pela perspectiva do louco, né, por essa experiência singular do louco. Das matérias e dos documentos aos quais a biógrafa recorre, destacam-se, né, do ponto de vista daquilo que dá acesso à experiência do Artaud, as cartas escritas por Artaud a diferentes destinatários, médicos, autoridades administrativas e policiais, amigos e amigas, familiares e a própria mãe, que acompanha, né, todo o périplo dele pelos asilos, né, durante aqueles 9 anos, e com diferentes propósitos. Então, são cartas dirigidas a diferentes destinatários com diferentes propósitos. Solicitar a sua alta, queixar-se de perseguições, injustiça, fome, manifestar-se, solicitar heroína e outras drogas, solicitar alimentos. Além das cartas aos sortilégios, ele faz pequenos cartõezinhos, né, que são como que amuletos, né, que ele usa e que ele distribui também, que ele dá para os médicos e para outras pessoas, desenhos e uma série de caderninhos que ele escreveu no período da última internação dele em Rodez. No que diz respeito à instituição psiquiátrica, a biógrafa vai usar os prontuários e atestados de internação, livros e depoimentos de médicos e enfermeiros, fichas médicas, descrições dos tratamentos e dos asilos. Em contraste com a repetição das palavras com as quais Artaud é definido e diagnosticado a cada atestado de internação, durante os 9 anos, em que os dados iniciais serão decisivos e persistentes. Então, aqui, interessante uma comparação com isso que a Dani trouxe a respeito do interrogatório, né, que o Foucault destaca. Aqui ela vai destacar como que uma espécie de auto de internação reitera, né, a mesma descrição, né, dos sintomas, né, do diagnóstico, né, do próprio Artaud, e como que esses interrogatórios, ela vai num determinado momento falar mais assim, detalhadamente disso, eu não destaquei tanto, mas acho que é interessante comentar, que esses autos, né, de internação são feitos a partir de interrogatórios, né, em que está menos em pauta justamente a versão que o Artaud pode ter dos fatos, né, dos acontecimentos e do que está acontecendo, e é muito mais um certo tipo de interrogatório assim, que visa pegar a contradição do próprio Artaud para reforçar aquela sintomatologia, aquele diagnóstico que já está definido a priori, né? Então, esses sintomas persistentes e decisivos, alguns deles, a síndrome delirante de estrutura paranoide, ideias de perseguição e de tentativas de envenenamento, não reconhecimento de pessoas próximas, como a mãe, desdobramento de personalidade, preocupações esotéricas, megalomania, entre outras. Então, em contraste, né, com essa espécie de repetição, né, de fixidez do que aparece nesses laudos de internação, a biógrafa vai mostrando a intensa produção escrita em que Artaud se desloca e se multiplica em duplos e sósias, e em que os delírios vão se implicando, em que nos delírios ele vai implicando muitas e várias pessoas e lugares, metabolizando elementos do contexto asilar e do contexto social e histórico, cujas emanações chegam até Artaud pelo filtro da situação específica dos asilos, né? Então, vai mostrando que, em contraste, né, com essa espécie de pobreza, né, ou de rigidez, né, do que aparece nos laudos de internação,
há uma produção profícua, né, e altamente criativa, né, com vários elementos formais, né, mas com a metabolização de muitos e muitos personagens, e situações e lugares, né. As situações se assinalam pelas mudanças de asilo. Foram várias. Ele é primeiro internado em Sotteville-de-Rouen, daí ele vai para Sainte-Anne, de Sainte-Anne ele vai para Villevar, e de Villevar para Rodez, né. Inclusive, em Sainte-Anne, quem faz o interrogatório dele é o Lacan, o Jacques Lacan. Em cada asilo, pelas constantes mudanças de pavilhão, então as situações também, né, são conturbadas, tanto em relação a essas mudanças, né, de asilos, como em relação a constantes mudanças no mesmo asilo de pavilhão. Impossível decidir pela permanência nos agitados, nos crônicos, na enfermaria, então ele constantemente é mudado de lugar. Pelos interrogatórios, nos quais o que está em jogo não é conhecer o paciente, que para efeitos diagnósticos já é conhecido, mas para a comprovação da sintomatologia, que comentei anteriormente, pela submissão aos tratamentos, e aqui ela levanta a hipótese de que ele teria sido submetido ao coma insulínico e ao cardiazol, sobre o que o Gustavo falou na primeira parte, e que comprovadamente ele foi submetido ao choque, né, como terapia. E atravessando tudo isso, o longo período da Segunda Guerra Mundial, em que os asilos sofreram com a penúria material e de cuidadores e com as ameaças de extermínios vindas do nazismo, principalmente durante a ocupação da França. Mesmo sem que os nazistas tivessem assumido a decisão de eliminar os loucos internados no território francês, estima-se que tenham morrido entre 40 e 50 mil asilados na França durante a guerra. Um enfermeiro afirma em depoimento o seguinte: sem saber, nós também trabalhávamos aí para a solução final. Esse enfermeiro tem um livro, ele se chama André Rounier. É muito impressionante esse depoimento dele. Pois crescem, em decorrência da fome, os chamados edemas de carência, em que o paciente incha, depois murcha e é a morte. Assim que o enfermeiro descreve, né? A contrapartida da realidade asilar é o sofrimento de Artaud. O mundo em que Artaud vive, esse mundo é fundado na barbárie e na brutalidade. O delírio de Artaud tem a medida desse ambiente, a medida desse sofrimento. E um comentário que ela faz também é de que esta violência, né, que ele sofre pelas condições e pelos tratamentos, enfim, né, tem uma contrapartida também numa violência expressa pelo Artaud. Porém, essa violência é toda ela epistolar, escrita. Essa violência aparece no discurso, né, na escrita dele. A fome, o desconforto material, o isolamento, o aprisionamento somam-se à violência dos tratamentos. A biógrafa acolhe a violenta e virulenta produção epistolar de Artaud sobre a violência dos tratamentos, e com isso é possível pôr em tema o tratamento a partir da perspectiva do paciente. A autora levanta a hipótese de que os delírios de Artaud em torno de envenenamento podem estar associados também aos comas induzidos pela insulina e ao tratamento com cardiazol, que poderia ter sofrido no período inicial do seu internamento em Sainte-Anne. Mais tarde, em Rodez, Artaud será submetido ao tratamento de eletrochoque, que entra em voga em meados dos anos 40 e vem a ser adotado com entusiasmo por médicos franceses. Vou aqui destacar apenas duas dimensões entre tantas de interesse da análise que a autora faz da experiência do eletrochoque, tal como aberta pela leitura dos escritos de Artaud. Artaud recebeu 58 eletrochoques durante sua permanência em Rodez, entre junho de 1943 e janeiro de 1945. Ferdier, médico responsável por Artaud, recomenda o tratamento e assevera que o mesmo é indolor
e não deixa nenhuma marca consciente nos que a ele se submetem, coisa que o Gustavo também comentou como sendo uma vantagem, né? Então, aqui até queria fazer um comentário, que então os pacientes não teriam lembrança, né, então não se oporiam, né, não resistiriam ao tratamento. O Artaud fala é muito interessante, porque é um detalhe que aparece também na Sylvia Plath, que foi uma poeta que suicidou-se, esteve internada, né, nos anos 50, 60, e que escreveu um livro chamado A Redoma de Vidro, na qual ela descreve essa experiência do eletrochoque. É um livro de ficção, mas tem uma base autobiográfica. E ela fala do horror que ela tinha quando ela não recebia o café da manhã, porque aquilo era o indício de que naquele dia ela seria submetida ao choque. O Artaud fala de algo muito parecido, que hoje eu não vai tomar o café da manhã, significa então, e do pavor, né, em que tanto ela como ele entravam por causa desse indício, né, que tinha o registro, né, dessa experiência, né. Bom, então a Ferdier irá desqualificar as descrições do eletrochoque feitas por Artaud, considerando o seu teor fantasmático, construído provavelmente a partir do que Artaud poderia ter observado de outros pacientes. Aí Florence, contudo, nos informa que, a esse respeito, é preciso responder que todas as descrições de Artaud concernentes ao eletrochoque são bem menos fantasmáticas. Acontece que elas são mesmo precisas e até clínicas. E quanto às produções fantasmáticas, riquíssimas, que Artaud desenvolverá em torno dessa terapia, não se concebe por que a psiquiatria não as levou em consideração. Os pacientes têm um discurso e os seus fantasmas falam. Ferdier explica que se recusa a discutir psiquiatria com Artaud, que, no entanto, estava muito bem informado. Para o médico, isto é, sem dúvida, uma maneira de delimitar o seu território e de não permitir que o paciente penetre em uma esfera a partir da qual ele não seria manipulável. Né? Então, essa característica, esse comentário, né, eu acho bastante interessante, que é essa ideia, primeiro, de que esses médicos que não são submetidos ao tratamento conhecem o tratamento melhor do que aqueles que são submetidos a eles, e essa ideia de uma autoridade médica que não se dispõe e que não tem o menor interesse, que não tem a menor condição, né, a partir da sua posição de poder, de ouvir o que o paciente tem a dizer. E aqui aparece a ironia dela. Né? Parece importante que a biógrafa defenda a perspectiva de Artaud sobre o eletrochoque, indicando que a psiquiatria pode fazer bem valorizar as narrativas de loucos sobre diagnósticos e tratamentos, porque talvez tenha algo a aprender sobre aquilo que aparentemente só diz respeito aos médicos. Não se trata do delírio e da loucura, mas dos contrassensos da psiquiatria e de seus sistemas de explicações e tratamentos que não podem se abrir para a percepção crítica e radical que o delírio e a loucura lhes proporcionam. Então, aqui se trata de uma inversão bastante interessante, né? O que está em jogo não são os delírios, né, do Artaud, mas o que ele tem a dizer a respeito do sistema psiquiátrico. Tá, acho que eu acabo. Tá. Falta pouquinho. A ironia da biógrafa em relação ao poder médico também funciona como contraponto crítico a esta, e esta aparecerá em momentos cruciais, quando, por exemplo, ela comenta um relatório de internação de Artaud em que ele consta ele estar sofrendo de graforreia. Graforreia é uma mania de escrever, né? E ele é um escritor. Né? Então, chega a ser, né, engraçado. Graforreia aparece como... E a segunda observação que eu queria fazer, essa primeira em relação
a essa relação de poder e a exclusão da voz do paciente, é sobre, então, o efeito, né, do tratamento. Né? Eu cito, então, de novo a biógrafa. A cada sessão, Artaud protesta com maior violência e suplica a seus médicos que interrompam os choques. Ele os suporta à maneira de uma agressão intolerável, como um desperdício total e como uma morte. Aqui também vale uma pontuação. A Sylvia Plath, ela vai descrever o eletrochoque como sendo uma espécie de experiência na qual o espírito é arrancado do corpo. O espírito é arrancado com violência do corpo. Né? O Artaud vai dizer que vai escrever, ou vai dizer que a experiência, também usa uma imagem muito próxima, de que a alma lhe foi arrancada. Né? E depois, quando ele é desinternado, né, em 46, e já nesse período, ele desenvolve uma série de delírios místicos, né? Quer dizer, um pouco essa relação também, né, com a perda da alma. Então, sigo a citação. Além disso, perder o domínio de si mesmo lhe era insuportável. A cada sessão, os médicos irão além. Ferdier explicará mais tarde que, sem dúvida, não curou Artaud com seus eletrochoques, porém o tornou mais sociável. O tratamento parece ter sido, em todo caso, um forte poder, parece ter tido, em todo caso, um forte poder de intimidação e de dissuasão, Artaud sendo reduzido a contemporizar com seu médico sob a pena de passar pelo choque. Então, fica claro aqui também como esse tratamento tem o sentido, né, e o propósito de disciplinar e de submeter. Como testemunha de Artaud, a historiadora e escritora toma seu partido porque médicos e instituições psiquiátricas só tomam partido de si mesmos. Para o sistema asilar, Artaud teria apenas sido um número, um traço em sua estatística, com algum interesse para a escritura de artigo ou relatório sobre a terapia do eletrochoque. O eletrochoque perturbou a memória de Artaud, bem como suas referências identitárias. Lutando contra os efeitos do tratamento, persistiu escrevendo até a sua morte em 1948. Florence tem dúvidas de que ele tenha recuperado sua capacidade memorial anterior e brinca com o paradoxo da medicina tê-lo ajudado a escapar da ordem biográfica. E, no entanto, a vida e a obra de Artaud permanecem no mundo. Rememorá-las é mantê-las vivas para a experiência presente. Só temos a agradecer à biógrafa e ao biografado este trabalho da e para a memória do mundo.